iria fazer aqui, em primeiro lugar, uma também menção ao trágico acidente de repercussão internacional, ao acidente ocorrido nessa madrugada que ceifou a vida de muitos jornalistas, jovens jogadores, equipe técnica do time chapecoense. E quero dizer que a proposta aqui feita pelo senador Perrella é algo fundamental, que os times brasileiros, de todos os estados brasileiros, possam, nesse momento, estender a mão para o chapecoense e não permitir que esse time, com tão baixo orçamento, chegasse onde chegasse, não permitisse que fosse paralisada repentinamente esse caminho que, com tanto esforço e dedicação, o time, toda uma coletividade, uma comunidade vinham conquistando, senhor presidente. Então, também aqui quero dizer da tristeza desse momento para o Brasil, para Santa Catarina, para o mundo do esporte, mas para a humanidade como um todo. Um acidente de grandes proporções, nunca visto antes na história do esporte mundial, senhor presidente. Mas, senhor presidente, eu fui informada há pouco, já recebi várias mensagens, senhores senadores, senhora senadora, de que uma rede de televisão já está divulgando a transcrição de algumas das conversas, dos diálogos gravados pelo ex-ministro Marcelo Calero e alguns membros do governo do presidente Michel Temer. Gravações essas que parecem terem sido encaminhadas ainda na manhã de hoje pela Polícia Federal ao Ministério Público Federal. E o interessante dessas gravações, senador Humberto Costa, foram pouquíssimas gravações reveladas, dizem que são aquelas mais tranquilas, sem nenhum problema. Imagina as que tiverem problemas. Há uma gravação entre o ex-ministro Calero e Gustavo Rocha, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Gustavo Rocha é quem liga para Calero e diz o seguinte: eu estou te ligando, eu estou dando entrada com um pedido protocolar, vou protocolar recurso lá no IPHAN. Aí o ministro, então, à época, responde, tá. Aí o Gustavo Rocha, vou protocolar uma cópia aí. Diz Marcelo Calero, tá, mas eu falei com o presidente, Gustavo, eu não quero me meter nessa história, não. E responde Gustavo Rocha, é o que ele me falou. Para falar era, veja, ele encaminha e não precisa fazer nada, encaminha para a AGU. Ele falou isso comigo ontem, né? Aí eu falei, não, eu falo com ele. Ou seja, fica clara mais uma prova, não bastasse todas aqui existiam, mais uma prova da participação direta, do lobby direto contra o poder público e a serviço do interesse privado exercida pelo próprio presidente Michel Temer. Mais uma prova, senhores, já não bastasse todas as que tem, não bastasse a palavra de Calero, está aqui aparecendo. É o secretário de Assuntos Jurídicos, Gustavo Rocha, que diz ao ex-ministro Calero, não, eu sei que o senhor não quer se meter nisso, mas o presidente falou comigo ontem para eu protocolar um recurso e o senhor só tem que encaminhar e que nós vamos resolver. Da onde que a Secretaria de Assuntos Jurídicos tem que fazer um recurso em favor de uma empreiteira, de um interesse particular de um outro ministro, membro do governo? Esse senhor tem que sair imediatamente do governo, assim como o seu chefe, ministro Eliseu Padilha, da mesma forma. E o presidente Michel Temer, se tivesse um pouquinho mais, não digo de hombridade, mas de responsabilidade com o seu país, com a sua gente, tenho dito, ele chamava, sim, uma entrevista coletiva mais, que chamasse cadeia de rádio e televisão. Mas sabe para quê? Para renunciar a um mandato que não lhe pertence. Aliás, ele nunca foi eleito para ser presidente da República, nunca.
para renunciar. Porque se o fizer isso agora, nós temos possibilidade de termos brevemente eleições diretas para a presidência da República. Vossa Excelência me concede e uma assim parte? permitir o reencontro, claro, e assim permitir o reencontro do Brasil com a democracia. Não há forma, senador, eu vou conceder a parte a Vossa Excelência, mas antes eu quero dizer o seguinte, não há forma de superar a crise. Eu ouvi muito hoje de manhã na comissão, onde rejeitaram os convites para que Calero, requerimento do senador Humberto Costa, para que ex-ministro Gedel, ex-ministro Calero, viesse aqui e falasse, e disseram não, a crise do Brasil é outra. A crise do Brasil é econômica. Aliás, há muito tempo a crise do Brasil é econômica, como o mundo vive uma crise econômica, mas eles diziam que não, que a presidenta Dilma era culpada de tudo, inclusive pela corrupção, arrancaram-lhe do poder e colocaram Michel Temer e hoje se sentem partícipes. Então, todas as manchetes de todos os jornais, de todos os blogs, qual é? Ontem disse que teve uma reunião que foi até a madrugada de hoje, com a participação de Michel. E qual a conclusão? Vamos virar a página de Calero como se fosse possível. Virar a página de um crime, como se isso fosse possível. Estávamos numa reunião com uma entidade, com várias entidades, e um dirigente da CUT dizia o seguinte, fizeram um impeachment sem que houvesse crime, e agora há um crime, mas não querem fazer impeachment. É simples assim. Olha, um linguajar simples de um trabalhador, de um dirigente sindical. Então, veja, não é virar a página, não. Vamos decidir, vamos resolver esse problema que é grave, é muito grave. Não vai dar tempo, não. Vamos virar a página e vamos entrar numa agenda positiva. Aí, senadora Regina, perguntamos que agenda positiva é essa que eles apresentam para o Brasil? A PEC 55? Que eles vêm à tribuna com óleo de peroba no rosto para dizer que não vai atingir a educação, não vai atingir a saúde, não vai atingir o Estado brasileiro. Isso não é verdade. É claro que vai atingir. Quem vem aqui para dizer que os outros não sabem ler é o maior analfabeto de todos. E pior, não é correto com o povo brasileiro, porque não fala a verdade. Quando o IPEA falou a verdade, uma pesquisadora do IPEA, o que esse governo fez? Tirou-lhe o cargo comissionado, exonerou-a. Também não permitiram que trouxéssemos o presidente do IPEA aqui para falar sobre o assunto. Mas veja, é a PEC 55, essa é a pauta que eles dizem ser positiva. É a reforma da Previdência, senador, e ninguém mais para falar de Previdência do que Vossa Excelência, senador Paim, para tirar o pouco direito que o trabalhador tem, para tirar direito poucos que as mulheres têm nesse país, e depois, reforma trabalhista, a mesma coisa, tirar direito de trabalhador e depois desvincular todos os benefícios sociais, todos os benefícios e previdenciários do salário mínimo. E é assim que eles apontam a saída para a crise. Para o capital financeiro, tudo. Para o povo pobre, trabalhador, humilde, nada. É isso que eles dizem, zombam da cara do povo. Mas, senador Waldir Raupp, eu concedo a parte a Vossa Excelência e, na sequência, senador Medeiros também. Eu queria, senadora Vanessa, eu acho que o presidente Michel Temer, aliás, desde o início que o Calero começou a falar sobre esse assunto, ele tem dito que as conversas entre o presidente Temer e ele foram protocolares. E está aqui a transcrição da conversa. Você só falou do doutor Gustavo, mas está aqui a transcrição do presidente Michel, da fala do presidente Michel Temer com o Calero. Marcelo Calero, oi, presidente. Michel Temer, oba. Oi, Marcelo, tudo bem? Marcelo Calero, como vai o senhor? Tudo bem? Michel Temer, bem, graças a Deus. Marcelo Calero, maravilha. Michel Temer, então... Marcelo Calero, eu fiz uma reflexão muito grande de ontem para hoje e agradeço. Michel Temer, pois não. O Marcelo, muito por o senhor ter insistido, mas eu realmente, tá, Michel Temer, Marcelo, quero pedir minha demissão e quero que o senhor aceite por gentileza, porque eu não me vejo mais com condições e espaço de estar no governo. Presidente Michel, interessante. Calero, então assim, Michel, tudo bem, se você não se é a sua decisão, viu, Calero tem que respeitar. Ontem acho que até fui um pouco inconveniente, né? Insistiu muito para você para permanecer no governo. E confesso que não vejo razão para isso, mas você terá as suas razões, sem dúvida. Então esse foi o diálogo. Qual crime nesse diálogo do presidente com o ministro Marcelo?
Eu acho que foi uma indignidade ele ter gravado o presidente da República, né, numa conversa protocolar, e ele ter gravado o presidente da República. Acho que ele não deveria nem ter assumido o ministério se as intenções, né, às vezes eram essas de gravar um presidente da República. Era só isso, senador. Muito obrigado. Senador, incorporo a parte de Vossa Excelência, mas eu quero dizer o seguinte, que esta gravação, como o próprio Calero havia adiantado na sua participação no programa Fantástico no último domingo, foi uma gravação via telefone. Aliás, todas foram via telefone. Agora, o que o ex-ministro Calero disse foi muito mais do que isso. Ele disse que foi pressionado pelo Gedel Vieira Lima, pelo Eliseu Padilha e pelo presidente Temer para mudar uma decisão técnica correta, legal do IPHAN, a fim de favorecer o ministro Gedel Vieira Lima. Os interesses particulares de Gedel Vieira Lima. Michel Temer, em nenhum momento disse que isso não era verdade. Pelo contrário, Michel Temer confirmou. Só que o que ele disse? Que ele entrou para resolver conflito entre órgãos. Que conflito existia? Não existia conflito nenhum, tanto que está aqui a comprovação com essa gravação de Gustavo Rocha, que é o secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, dizendo que ele, secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, ele iria protocolar um pedido, um recurso. Então, veja bem, o crime está evidente, e mais do que isso, o crime é confesso. Vejam os senhores o que é que diz a Folha de São Paulo na coluna Painel do dia de hoje. Um influente PMDBista fez o seguinte comentário: na política, o governo está derretendo, na economia, não consegue abrir as paraquedas, ou seja, aquele país de paz, de superação da crise que eles prometeram, o Brasil não está assistindo, o povo brasileiro não está vendo, pelo contrário, a cada ação deles, a crise piora. E ainda vem esse presidente dizer que são fatozinhos, que esse caso de Gedel é um fatozinho. Não é um fatozinho, não é. A ponto de que a unanimidade dos articulistas, dos comentaristas, é criticando e reconhecendo que aí há um crime. E o que é mais grave, é um crime, confesso, praticado não só pelos ministros, mas pelo próprio presidente da República. Então, essa gravação com o senhor Gustavo Rocha confirma absolutamente tudo o que disse Calero, e que eu repito, em nenhum momento foi desmentido nem pelo presidente Michel Temer. A única justificativa que ele deu, qual foi? A única justificativa é que ele entrou para resolver problemas para resolver problemas entre órgãos, ou seja, dirimir conflitos, divergências entre órgãos. Não havia conflito entre órgãos, não havia. Havia uma decisão clara do IPHAN de embargar uma obra ilegal. E, por outro lado, uma discordância de um ministro que era o favorecido diretamente, Gedel Vieira Lima, proprietário de um apartamento, e que mobilizou não apenas ministros, colegas seus, mas inclusive o presidente da República para resolver um problema particular seu. O presidente da República, naquele momento, deveria dizer: Gedel, meu ministro, meu amigo ministro, o senhor é ministro e é meu amigo, mas eu devo e jurei à legislação brasileira, à Constituição brasileira, e não aos interesses privados de quem quer que seja. Se Gedel Vieira Lima saiu porque cometeu um crime, o que dizer de Michel Temer, que cometeu exatamente o mesmo crime? Confessou, assim como Eliseu Padilha e tantos outros assessores já declarados pelo ex-ministro Calero. Senador Medeiros, conceda parte a Vossa Excelência. Muito obrigado, senadora Vanessa. Senadora Vanessa, eu, quando fui na Venezuela, naquela missão de reconhecimento que o Senado brasileiro aprovou e que fomos impedidos de continuar, porque ficamos retidos pela democracia, entre aspas, da Venezuela, eu me lembro que todo aquele alvoroço, a gente querendo se proteger contra os chamados coletivos, mas uma coisa me chamou a atenção, mesmo naquela balbúrdia. Assim que eu desci da van que nos conduzia em frente ao aeroporto, havia uma grande placa da Odebrecht e estava escrito recursos do BNDES.
Eu estou citando isso só porque eu vejo as falas de Vossa Excelência aqui, é como se o Brasil tivesse uma maravilha no setor da ética e da probidade. Me lembro também que, em termos de crimes cometidos ali no Palácio do Planalto, a presidente Dilma corre o risco, inclusive, de ser presa, se forem apurados esses crimes. Tem extorsão, tem obstrução, abuso de autoridade, tem 3 inquéritos abertos por obstrução de justiça, tem um ministro que foi pego ali com a boca na botija, a presidente ela não chegou nem a dizer que era fatozinho, ela nem deu trela. O ministro Mercadante foi como se fosse uma situação normal ele tentar cooptar, inclusive ofertando vantagens para que o Delcídio não fizesse a delação premiada. Então, a Vossa Excelência falou aqui na questão da cara de pau de quem defende. Eu vou falar uma coisa, eu não vou entrar nesse debate, mas faltaria óleo de peroba para vocês, porque a disfarçatez é uma coisa louca. Esse governo que acabou de sair, ele derreteu em termos de improbidade. Boa parte está preso, as maiores figuras da República. Eu acho que vocês deviam tratar outro tema de reconstrução das ONGs do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores tentarem se reconstruir, mas entrar por esse caminho é totalmente desfavorável a vocês. Essa briga aí, que eu não quero saber de quem tem, um órgão deu um parecer, porque, segundo me informaram agora há pouco, senador Ataíde, são 2 grupos que brigam na Bahia. Um não queria esse prédio porque tomava à vista, e aí denunciou no IFAM. O IFAM julgou. Aí chegou aqui em cima, outro grupo conseguiu influir por aqui. Alguém tinha que tomar uma decisão. Eu acho que o presidente fez certo, que decida a Advocacia Geral da União. Então, eu não vou entrar nesse mérito de briga lá da Bahia. Nós precisamos tocar o Brasil de outra forma, e vocês estão certos do tipo de política que vocês sempre fizeram, que é de destruir, difamar, caluniar, mas é um absurdo. Hoje, o que eu vi na comissão, disseram o seguinte, que se sugeriram que o processo fosse para advocacia, é porque a ministra estava envolvida num conluio. Ela nem foi citada por ninguém. Eu acho que, se quiser falar do presidente Temer, de todos os outros que já foram citados, tudo bem, mas envolver a ministra daquele jeito é uma maldade. Muito obrigado, senadora, por me conceder uma parte. Pois não, a convivência parlamentar exige o mínimo isso de nós, senador, mas eu quero dizer que concedi a parte a Vossa Excelência muito curiosa para ouvir a defesa que Vossa Excelência faria do presidente Michel Temer, a defesa que Vossa Excelência faria de Gedel Vieira Lima, a defesa que Vossa Excelência faria de Eliseu Padilha, mas não, Vossa Excelência vai lá para trás. Aliás, essa é a tática mais conhecida, a tática da defesa, quando é indefensável, é a acusação. Então, nobre senador, eu já lhe concedi a parte, por favor, senador, já lhe concedi com toda a educação. Aliás, Vossa Excelência fez com muita educação a parte também. Não é? Eu lhe concedi por isso, mas não, Vossa Excelência não tem como defender Michel Temer, que praticou o crime e confessou o crime. E eu acabei de ler há poucos instantes a transcrição de uma das gravações de Calero com Gustavo Rocha, que o Gustavo Rocha, secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, diz: conversei com ele ontem, ele me procurou, o presidente Michel Temer procurar secretário de um ministério para mandar ele tomar e fazer uma ação para favorecer interesses privados. O que é isso? Onde é que nós estamos? E ainda dizem, vamos virar a página e vamos entrar na agenda positiva. Que agenda positiva que só tira direito do trabalhador? Conceda a parte, senador Lindbergh, a Vossa Excelência, na sequência, senador Randolph. Olha, eu queria cumprimentar muito Vossa Excelência, como sempre, combativa pelo pronunciamento. Eu acho, sinceramente, que esse Senado Federal não tem condições de votar essa PEC 55 no dia de hoje. Não dá. Não dá para fazer de conta que nada está acontecendo. Vossa Excelência aqui explicou. Teve um crime cometido pelo presidente da República, afastaram a Dilma sem crime de responsabilidade. A advocacia administrativa, porque, veja bem, não foi só o Gedel, que era dono do apartamento, que o primo e sobrinho, na verdade, eram advogados da empreiteira. O ministro Eliseu Padilha também cometeu um crime, fez a mesma advocacia administrativa.
o secretário de Assuntos Jurídicos, Gustavo Rocha, também é o presidente da República. Segundo o depoimento do Calero, na Polícia Federal. Ele anunciou o presidente da República na quarta-feira. Na quinta-feira foi lá, o presidente pressionou ele. Disse que era assim que se fazia política, que criou um problema para ele. Cometeu crime. Hoje tivemos uma reunião com os movimentos sociais. Na próxima terça-feira, deve ter um outro pedido de impeachment sendo protocolado na Câmara dos Deputados com assinatura de entidades, de lideranças da sociedade civil e de juristas. Mas não é só isso. Hoje o senador Randolfo, que está aqui do lado, me mostrou uma matéria feita pelo jornalista Fernando Rodrigues, em que ele mostra claramente aquele episódio em que ele foi chamado pelo Michel Temer, que pediu propina. Segundo ele, era propina na forma de doação oficial. E o presidente Michel Temer disse que não lembrava. Pois bem, está aqui o drive do Fernando Rodrigues, revela o documento que corrobora parte da versão de Machado. Então, o presidente da Transpetro esteve mesmo em Brasília, em setembro de 2012, como demonstra a nota fiscal do carro alugado por ele. O motorista que transportou foi Kellington Mendes. E o drive sabe que um dos destinos do automóvel foi a base aérea de Brasília. Agora, senadora, só um minuto a mais, para eu perguntar aqui se o país pode ser chantageado dessa forma. Olha as perguntas do Eduardo Cunha para o Michel Temer. Foram 41 perguntas, 20 foram indeferidas pelo juiz Moro. 21. Olha as 21. Olha só um trecho aqui que eu vou ler. Porque isso parece estar na cara que Eduardo Cunha sabe de tudo que ele está perguntando. Estão incomodados? Estão incomodados? Pessoal, estão incomodados. Estão ele incomodados. pediu uma parte ou a parte está concedida? Estão incomodados. Eu vou ler. Eu vou ler as 41 perguntas. Mas não é a parte. Eu vou ler. Eu vou ler. Isso é discurso. Eu vou ler. Estão incomodados. Estão incomodados. O Brasil sabe o que... É discurso mesmo, Deixa eu ler aqui. Olha a primeira pergunta, uma pergunta do Eduardo Cunha para o Temer. Vossa Excelência foi comunicado por Nestor Severo sobre uma suposta proposta financeira feita a ele para a manutenção do cargo? Segundo, caso Vossa Excelência tenha sido comunicado pelo senhor Nestor Severo, quem teria feito a proposta e qual a vossa reação de Michel Temer? Por que não denunciou? Aí continua. Quantas vezes Vossa Excelência esteve com Jorge Zelada? Vossa Excelência recebeu o senhor Jorge Velaldo alguma vez na sua residência do Temer, em São Paulo, situada na rua Bennett 377? Pelo jeito, o Eduardo Cunha estava junto. Caso Vossa Excelência o tenha recebido, quais foram os assuntos tratados? Eduardo Cunha está dizendo, olha, eu estava lá. E aí, Temer, Vossa Excelência recebeu alguém para tratar de algum assunto referente à área internacional da Petrobras? Vossa Excelência encaminhou alguém para ser recebido pelo senhor Jorge Zelada da Petrobras? Está dizendo aqui interesses, comércio. Quem é que foi lá? Vossa Excelência encaminhou algum assunto para ser tratado pela diretoria internacional da Petrobras? E eu concluo, senhor. Vossa Excelência tem conhecimento sobre a negociação da Petrobras para o campo de petróleo em Benin, na costa oeste da África? Aí continua. Gente, isso aqui é um escândalo. Eu me impressiono com os parlamentares aqui, com essas elites brasileiras. O tempo da senadora já concluiu. Que deram um golpe desse para colocar essa turma no poder. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas eu acho, sinceramente, eu peço calma aos parlamentares aqui da situação. E eu digo à senadora Vanessa, nós não podemos votar essa PEC no dia de hoje. A discussão aqui hoje é outra. É a crise política que esse país está metido. Eu agradeço a parte, senador Lindbergh. Vossa Excelência traz 2 fatos novos ao meu pronunciamento. 2 fatos novos e extremamente graves. Estas perguntas de Eduardo Cunha, dirigida a Michel Temer, e o fato de que é real que o senhor Sérgio Machado esteve com Michel Temer quando tratavam não somente de financiamento de campanha, mas de...
Pelos apartes, 20 minutos. E eram 10. Se novos apartes vierem, eu vou ter que, depois que conceder também, 20 minutos para cada um. Então, eu faço um apelo a Vossa Excelência, eu vou lhe dar 1 minuto, não vou conceder mais a parte, porque o tempo dela já extrapolou. Para a senhora concluir, você faz pela ordem. Parte para mim, Randolfo. Pede a parte. Nesse minuto que Vossa Excelência me concede, senador, eu quero falar a respeito do futuro do seguro-defeso no Brasil, porque uma matéria muito grave divulgada na imprensa brasileira no dia de hoje, dizendo da intenção, veja, mais uma medida contra trabalhador pobre e humilde, a intenção de diminuir o pagamento do seguro-defeso à metade. Até ontem eles diziam não, é para tirar a fraude, agora não, diminuir a metade. Mas o que é mais grave, senhor presidente, Michel Temer disse o seguinte, que há a possibilidade que nos locais onde há a possibilidade da pesca alternativa de espécies que não estejam protegidas pelo defeso, não há por que ter o benefício e um decreto presidencial será publicado para acabar com o benefício. Casos do Amazonas, meu estado. Do Maranhão, da Bahia e do Pará. Ora, senhor presidente, é a gente mais humilde que ele está cortando, dizendo que se tiver seguro-defeso do tambaqui, que o povo não ligue, que pesque outros. Como pescar outros, além de colocar em risco o meio ambiente, a manutenção das espécies, tiram a única possibilidade de sobrevivência, estou concluindo, a única possibilidade de sobrevivência daquela gente que cuida da Amazônia, que vive lá no beiradão dos rios, que são todos afluentes do Rio Amazonas. Isso é um absurdo que esse presidente indigno e ilegítimo está fazendo com a nossa gente, sobretudo com os humildes pescadores do Brasil e da Amazônia. Muito obrigada.